Agora nós temos o então ministro da Justiça e Segurança Pública com um linguajar muito polido, falando o que vai acontecer se Lula ganhar. Vou começar, presidente, por uma frase que o senhor colocou aí, eu acho muito importante. Eu gostaria de ter muitos aqui que é a primeira vez que participam dessa reunião, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo respeito a todos. Mas eu queria começar por uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira, e o exemplo da Bolívia é um grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vamos se fuder. É isso aí, tá certo. Quero deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, que todos vão se fuder. Eu não tenho dúvida disso, eu estou vendo isso se organizando. Um negócio inacreditável como eles são no mínimo loucos, porque o sujeito sabe que vai dar problema, sabe que é errado, não é? E prevê isso, aplica isso a ele próprio, né? E tudo isso acontece. Quer dizer, então, eu não sei, o Randes entende mais disso do que eu, mas o fato de essa fala, inclusive, do ponto de vista jurídico, penso eu, ela tem um valor extra, porque a consciência de que estava cometendo um crime, ou a ciência de que estava cometendo um crime. A consciência não digo, porque para mim consciência é alguma coisa tão maior que quando a pessoa é consciente mesmo, ela não consegue chegar nesse ponto. Mas eu digo, ele estava ciente, ele tinha ciência de que ele estava cometendo um crime. Qualquer estudo de teoria do processo penal diz o quê? Diz que o que incentiva a prática do crime é muito mais a certeza, a probabilidade da impunidade, até do que o tamanho da pena, né? Então o Anderson Torres, Afonso, ele tem clareza, ele era ministro da Justiça, né? Ele sabia que aquilo era crime. Ele conhece o artigo 359-M do Código Penal, que eu vou lembrar aqui para o nosso internauta, para o nosso telespectador. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena reclusão de 4 a 12 anos. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o 359-L, que é o subsequente. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena reclusão de 4 a 8 anos. Há também um outro crime, que é o de incitamento das Forças Armadas entre si ou contra instituições, e há também o artigo 38 do Código de Processo, do Código Penal Militar, Código de Processo não, do Código Penal Militar. Ou seja, o Anderson sabia de todos esses crimes. O general Mourão e o general Santa Rosa, que, como o meu querido Bosco acaba de lembrar, tem no seu DNA essa coisa de golpista, essa coisa autoritária, essa coisa de achar que comanda a nação. Os dois deram declarações pedindo providências das Forças Armadas contra a ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, os dois incorreram novamente nesses dois crimes e nesses outros que eu também falei. E aí uma última reflexão para a gente avançar no debate, Afonso, é que o crime de golpe de Estado, ele é um crime sui generis. Ele sempre só vai ser punido se for tentado. Porque se ele for vitorioso, quem deu o golpe instaura uma nova ordem. Pode até fazer um poder constituinte originário. E não vai se autopunir. Então, ele só é punido se ele for tentado e fracassado. Porque aí os golpistas, esses generais, os seguidores fanáticos da direita conservadora, populista e autoritária no Brasil estão dizendo, não, mas que golpe, que não houve golpe nada. Eu vi o senador Rogério Marinho ontem dizendo isso. Não houve golpe, porque não houve militares nas ruas, não houve a figura tradicional do jipe com os militares prendendo as pessoas. Bolsonaro também, na sua declaração, chegou a dizer isso, disse, não, eu não botei um militar nas ruas. Meu Deus do céu, depois do que foi revelado no 8 de fevereiro, toda essa reunião do dia 5 de julho de 22, uma outra reunião de dezembro, casa com aquela reunião do dia 22 de abril de 2020, casa com a declaração que ele deu para os embaixadores, casa com a minuta do golpe. Antes foi encontrada um rabisco, né, de qual seria a institucionalização para a intervenção militar, e aí o Anderson disse, não, isso foi algum servidor de quarto escalão, maluco, que deixou lá na minha casa, no meu gabinete. Agora, o mesmo texto, na mesma lógica,
foi encontrado na gaveta do presidente Bolsonaro, mais de um ano depois dele ter deixado o governo, na gaveta do escritório onde ele, teoricamente, dá expediente, lá no Partido Liberal, na sede do partido dele, em Brasília. Está lá a prova de troca de mensagens do Mauro Cid, dizendo textualmente que o presidente Bolsonaro fez sugestões de alteração nessa minuta da institucionalização do golpe. Então, aquela coisa que eles diziam que eram fatos sem relevância, agora, desde o que foi revelado no dia 8 de fevereiro, e provavelmente muito mais coisa vai aflorar, deixou claro que o que eles estavam dizendo realmente é quase que um atentado contra a inteligência das pessoas. Alexandre de Moraes ia ser preso no dia 18 de dezembro de 22, antes da posse. Tinha data para o ministro Supremo ser preso. Como é que, se isso for provado e os indícios são fortes, ao cabo do processo, como é que o ex-presidente Bolsonaro não vai ser condenado? A não ser que a defesa dele refute esse indício que é muito forte. A defesa dele... Você sabe que a defesa dele se pronunciou em relação àquela minuta de golpe que foi encontrada lá no PL, né, Randes? Eles disseram assim que o presidente queria saber que minuta que era essa, estava todo mundo falando, aí mandou lá para ele ver pelo WhatsApp, mas que estava com a vista ruim, porque ele não enxerga bem essa coisa de que ele prefere imprimir, que aí imprimiu lá para ele ler melhor a minuta e ver se como é que era essa história aí de minuta e tal. Então foi esta a linha da defesa aí. Tá parecendo a defesa de Daniel Alves, né? Que já vai na 5ª versão. Pelo menos a 5ª versão dele é melhor que todas as anteriores, né? Eu estava bêbado, pronto. É inacreditável, mas entre aspas, o ex-presidente não tem o costume de fazer leitura de textos no próprio celular. Certamente em razão das dimensões limitadas da tela e a necessidade odierna de uso de lentes corretivas. Razão por que pediu à sua assessoria a impressão do documento em papel. É isso. O papel estava lá por causa disso. É um negócio que é quase um insulto, né?